Olá, meus amiguinhos do segundo ano. Bom, estamos aqui abrindo mais uma sessão, no caso aqui o nosso terceiro bimestre, e conseguimos chegar, né, numa nova sessão de termologia. Termologia é comprido, né? E é interessante. Vimos a questão da termometria, vimos também dilatação. Vimos calorimetria também, aquelas mudanças de estado físico, certo? E agora nós entramos para uma sessão que é chamada de estudo dos gases. Então, cuidado, tá? Não é que a nossa aula vai ser mal cheirosa agora, tá? Mas são princípios bem interessantes e tem também uma participação muito grande, uma recorrência grande em vestibulares. Vamos lá, ver o que nós conseguimos extrair de estudo dos gases. Bom, eu sei que você já deva ter visto alguma dessas situações aqui. Vou colocar primeiro aqui no lado esquerdo, perdão. Encher um pneu de carro e se aconselha a calibrar o pneu do carro quando os pneus estão frios, ou seja, no início do dia, não é depois de andar muitos quilômetros, certo? Você sabe por quê? Você desconfia o porquê disso? Porque que o ideal é encher o pneu, calibrar o pneu com ele frio? E quem nunca passou por essa experiência aqui no lado direito, né, de estar instalando um botijão de gás, não sei como é que vocês chamam aqui, a gente já vi chamando de casco e outros nomes, né? E você faz aquele teste para saber se está vazando o gás. Você faz um pouco de sabão, coloca ali na válvula e, logicamente, se estiver escapando o gás, vai ter uma expansão de bolhas e tudo mais. Então, são alguns contatos que nós temos, né? Mas deixa eu enunciar aqui o que vai ser importante para nós. Algumas variáveis de estado, que no caso aqui nós temos três. A primeira delas é a pressão, certo? Pressão. Duas coisas que eu preciso falar sobre pressão são as unidades. Nós temos uma primeira unidade, na verdade a ideia da pressão, ela vem de uma fórmula. Pressão é a força pela área. Então, é a força que está sendo exercida pela área que ela está sendo aplicada. Então, força a gente sabe que é Newton. E área, no caso do SI, é metro quadrado. Então, se eu dividir as duas, vai dar Newton por metro quadrado. Isso aqui é uma unidade de pressão. Se você encontrar essa unidade, pode ter certeza, é pressão. Que nós chamamos essa unidade aqui, em específico, de Pascal. Pascal. Você também pode encontrar nesse nome. Também você pode encontrar milímetro de mercúrio. Milímetro de mercúrio, tá? Depois a gente faz menção a respeito dessa unidade. E você vai ver outras tantas, né? De repente você vai encontrar PSI também. Mas a gente vai usar muito essas daqui, tá? Tem uma outra também que é atmosfera. A atmosfera é uma unidade de pressão. Já escutou pressão atmosférica, né? Então, junte essas informações aí e no momento específico nós vamos recapitular as conversões de pressão. E nós normalmente, né? Junto com ela nós temos o volume. Volume, você tem uma noção. Também nós temos uma transformação valiosa aqui. Deixa eu apagar essa parte da pressão. Que é a transformação de 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Essa é uma transformação interessante. E, por fim, a temperatura. A temperatura tem uma observação muito importante. Nós vamos usar sempre a temperatura em Kelvin, aqui no estudo dos gases. Temperatura em Kelvin. Então, se você encontrar, por exemplo, uma temperatura em Celsius, certo? O que você vai fazer? Você vai pegar a temperatura
em Kelvin menos 273. Essa aqui é a fórmula de transformação de Kelvin para Celsius. Tá? Então, se aparecer alguma vez Celsius, né, você transforma para Kelvin por essa fórmula de transformação. Tá bem? Deixa eu enunciar agora o que nós chamamos de transformações gasosas. E cuidado, não se assuste, tá bom? Porque parece ser fora do normal. Mas não é. A primeira transformação gasosa que nós temos é a transformação isotérmica, chamada de lei de Boyle-Mariotti. O que é? Esse gás aqui, deixa eu apontar para vocês esse primeiro estado. Nós temos uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1, certo? Todas as características. E para o estado 2, a pressão mudou, tá um P2, o volume mudou, vocês estão vendo que ele se expandiu, estava bem comprimido, ele expandiu, só que a temperatura continua a mesma. Por isso nós chamamos de isotérmica, mesma temperatura, isotérmica, certo? Isotérmica significa mesma temperatura. A fórmula que vai reger essa transformação isotérmica é fórmula, Thiago? É fórmula. Infelizmente vai ter fórmula. Essa daqui, olha, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Certo? Depois a gente expande isso melhor. Mas, olha que interessante. O que nós podemos guardar daqui? Como é que pressão e volume variam? Se você enche um balão, certo? Está aqui o balão. O que é o normal? Se você diminui o volume, o que vai aumentar? A pressão. Pressão e volume, eles trabalham inversamente proporcional. Se você comprime um balão, ou seja, você diminui o volume dele, você sente uma pressão muito grande agora lá dentro. Isso é uma transformação isotérmica, né? Em que pressão e volume eles estão variando. Então, deixa eu montar alguns gráficos aqui para nós. Então vamos traçar um gráfico aqui da temperatura pelo volume, certo? Bom, como ela é uma isotérmica, a temperatura não varia. Então eu vou sair de um volume 1 para um volume 2. Tudo na mesma temperatura, certo? Bom, a ideia é ter esse gráfico. Eu não vou poder chegar até o zero, por isso que vocês estão vendo pontilhado, ó, porque eu não tenho como zerar esse volume, não tem sentido eu zerar o volume do gás, correto? Tem que ser uma compressão muito, muito grande. Um segundo gráfico que nós podemos montar é da temperatura com a pressão, que ele vai ficar muito semelhante. Pressão, no caso, perdão, aqui eu vou ter uma pressão 2 e uma pressão 1. E o gráfico é semelhante, correto? Por que eu inverti os dois, né? Por que no gráfico da esquerda eu fiz V1 e V2 e o da pressão eu fiz P2 e P1? Porque eles são inversamente proporcionais. E agora eu vou montar o que seria o mais importante para nós, que é o da pressão com o volume, que nós chamamos de isoterma. Ó, ela é uma hipérbole, tá? Então, quando eu tenho um volume 1, eu vou ter uma pressão 1. Quando eu tiver um volume 2, eu vou ter uma pressão 2. Está vendo que eles são inversamente proporcionais? Certo? Não se assuste muito, tô avisando, a gente vai expandir isso direitinho. Eu quero que você entenda só esse comportamento do fenômeno, né? Segunda transformação das três é a isométrica. Isométrica significa o quê? Outro nome que tem para ela é